Quem pode suportar ao leve prenúncio do amor sem acreditar na felicidade? Quem pode afirmar que não cederá aos caprichos dos quais pensa ser o grande amor de sua vida? Elizabeth era uma mulher humilde que desde menina trabalhava como criada, dotada de belos atributos físicos e morais, mas não resistia aos sonhos de amar e ser amada por um homem por quem se apaixonou perdidamente. As lágrimas não paravam de rolar em sua face. Sentia-se indigna e envergonhada perante todos, mas mesmo assim não se arrependia de ter vivido momentos prazerosos de carinhos com aquele que sabe que jamais fará parte de sua vida amorosa. Estava voltando para o campo, lugar de onde buscava se reerguer através dos carinhos e afetos dedicados a ela pelos pais. Lembrou-se da alegria de ter conseguido aquele trabalho. Seu primeiro dia na majestosa mansão foi marcado pela imponência dos salões e pelos corredores labirínticos que ela, uma simples serviçal, teria que aprender a percorrer. Sua chegada foi anunciada pelos murmúrios das criadas e as olhadelas indiscretas dos criados. Algumas criadas lhe disseram que a consideravam muito bonita para o cargo que ocupava e percebeu que muitas das ações às quais a prejudicavam eram por pura inveja. Naquela casa de nobres, ela era apenas uma sombra a serviço dos caprichos dos poderosos, uma ameaça imaginária para as criadas e uma mulher a ser cobiçada pelos criados. Logo ao entrar na cozinha, foi recebida com desconfiança pelas outras criadas. Elas trocavam olhares velados como se a repudiassem. Ignorando os cochichos, concentrou-se em suas tarefas, mantendo a postura e a compostura esperadas de alguém em sua posição. Os dias passaram e sua rotina de servidão tornou-se um ciclo constante de afazeres. Uma manhã, enquanto esfregava o chão da sala de estar, foi surpreendida pela chegada do Marquês Carlos de Belmont. Mas não se preocupou com a presença dele, porque a conversa que havia entre os empregados era que ele não notava quando um criado estava trabalhando no recinto onde ele estava, muito menos os identificava por nomes. Porém, naquele dia o comportamento foi diferente com Elizabeth. Ao entrar, seus belos olhos azuis penetrantes fixaram-se nela por um breve momento e algo inexplicável pareceu acontecer naquele instante com ele. Ficou estático na entrada do salão, como se tivesse sido atingido por algo invisível. Ela, uma criada, jamais imaginaria que pudesse chamar a atenção de alguém tão ilustre. Ao longo das semanas, percebeu que o Marquês, apesar de seu status e imponência, procurava estar sempre nos lugares onde ela estava trabalhando. Certo dia, ele entrou na cozinha e lhe pediu que preparasse um suco para ele, esbanjando sorrisos e gentilezas. Ela o serviu com presteza, porém mantendo o profissionalismo. Tal atitude lhe proporcionou uma condição insustentável de inveja e maldade entre as criadas, que comentavam que aquilo acabaria mal para ela. Ela não se importou com os comentários, pois estava ciente de que não havia dado liberdade para ele. Os olhares dele se tornaram mais frequentes e seu sorriso, antes raro, passou a adornar seus lábios com mais frequência na presença dela. Toda a casa estava ciente de sua predileção por Elizabeth, mas ela, submissa, tentava não se deixar envolver por pensamentos proibidos. Um dia, enquanto ela estava no jardim colhendo flores para decorar a sala, o Marquês se aproximou. Seus modos eram corteses, mas sua expressão escondia um desejo ardente. "Bom dia, Elizabeth", disse o Marquês. "Bom dia, senhor. O que o senhor deseja?", perguntou-lhe.
Tenho certeza que você já percebeu que sinto grande interesse e afeição por você, respondeu-lhe com um olhar sedutor. Senhor, somos de posições sociais diferentes e não há a mínima possibilidade de haver algum relacionamento amoroso entre nós, respondeu-lhe mentindo com uma voz trêmula e emocionada, pois ele havia conseguido penetrar no mais profundo dos seus sentimentos com suas ações ao cortejá-la sedutoramente. Sim, somos de mundos diferentes, mas eu a invejo pela liberdade que tens em poder escolher a quem amar, enquanto eu sou obrigada a cumprir imposições sociais. Falou-lhe com uma tristeza no olhar. Ele lhe confessou que sua mãe havia arranjado um casamento com uma nobre que ele jamais conhecera. Uma união por conveniência forjada em salões repletos de intrigas e acordos. Confessou-lhe ainda que queria ser capaz de escolher quem iria viver ao seu lado o resto de seus dias. Ela lhe disse que sentia muito por ele, mas não via como poderia ajudá-lo. Enquanto Elizabeth recusava sua súplica amorosa, seus olhos estavam pousados ardentemente sobre ela e lhe diziam que o coração dele não estava naquele compromisso arranjado. As suas palavras a perturbaram emocionalmente e seu coração lamentou ter que rejeitar os carinhos oferecidos por ele, mas era o correto a ser feito. Com a recusa dela em ceder aos seus caprichos, ele se afastou por uns dias, mantendo-se distante e triste. Certa tarde, ela estava arrumando a biblioteca quando o Marquês Belmont entrou e trancou a porta. Em um lampejo de desejo ardente, pegou-a em sua mão e lhe disse: "Não suporto mais não tê-la em meus braços. Por favor, sei que você também me quer. Eu te suplico, dê-me uma noite, apenas uma noite. Não suporto mais não ter você estreitamente em meus braços ao alcance dos meus lábios. Só uma noite e não a incomodo mais", sussurrou-lhe o Marquês com a voz carregada de urgência e desejo. Ele propôs uma fuga temporária da rigidez da sociedade, da máscara que usava para agradar sua mãe e cumprir com as obrigações impostas a ele. O convite era tentador, perigoso e proibido, mas ela aceitou, rendendo-se à tentação de uma paixão proibida. Naquela noite, a mansão se tornou um refúgio para as emoções clandestinas dos dois. Os salões silenciaram-se e seus segredos foram compartilhados sob a luz da lua. Tomada de um amor e desejo, dirigiu-se ao seu quarto e as barreiras sociais que os separavam tornaram-se invisíveis, pelo menos por algumas horas. Entregaram-se a um amor fugaz, cientes de que a aurora traria consigo a dura realidade. Na manhã seguinte, o Marquês precisou se ausentar da mansão. A mãe dele aproveitou-se de sua ausência para impor sua autoridade. Elizabeth foi chamada à presença dela e seu olhar gélido cortou-lhe como uma adaga. Sem rodeios, ela lhe contou que sabia o que haviam feito à noite e que não permitiria que uma criada interrompesse os planos de casamento com uma nobre mulher que havia traçado. Com isso, ordenou a partida imediata dela, afirmando que a sua presença era uma ameaça à aliança planejada para o filho. Com lágrimas contidas e dignidade preservada, afastou-se da mansão que, por um breve momento, fora o seu refúgio. O Marquês, subjugado pela vontade materna, permaneceu ausente e o coração dela ficou marcado por uma paixão que se tornou efêmera. A sociedade
implacável e as convenções sociais os separaram. Mas a lembrança daquela noite continuaria acesa como uma chama proibida em seu coração. Os dias se passaram e a tristeza de não saber mais notícias de Carlos lhe corroía a alma, mas resignou-se do seu fortuito caso amoroso. Guardaria a lembrança de seu amor em seu coração para sempre, pois era impossível esquecê-lo. Meus caros, apenas palavras não podem garantir que um amor seja verdadeiro, pois não há palavras que, por mais bonitas que sejam, comprovem a veracidade desse sentimento, a não ser os atos. Um verdadeiro amor carece de comprovação através de atitudes genuínas que correspondam a essa emoção, atestando-o como verídico. Um mês após a chegada de Elizabeth na casa de seus pais, o Marquês Carlos Belmont foi ao seu encontro. Elizabeth o viu batida na porta da sala e foi atender. Quando a porta se abriu, Carlos estava ali, com um sorriso nos lábios, rosa nas mãos e um olhar apaixonado. Ela deveras se surpreendeu com a presença dele na sua humilde casa. Carlos, ela deu um grito de surpresa. Os pais, que sabiam de quem se tratava, não puderam reagir diante de tão ilustre figura e saíram disfarçadamente da sala. Sim, Elizabeth, eu vim aqui para corrigir um erro cometido contra você. Eu não fugi no dia seguinte à nossa noite de amor. A minha viagem já estava marcada para aquele dia e não tinha como adiá-la. Eu viajei acreditando que a encontraria quando terminasse o meu compromisso político. Quando retornei, soube do que a minha mãe havia feito a você. Por um lado, a atitude dela foi muito boa, pois a partir daquela data deixei claro para ela que eu a amo, mas não aceito que interfira em minha vida. Eu sou um marquês com um título de respeito e exijo ter o direito de decidir a minha própria vida. Repentinamente, a alegria que estava estampada no rosto de Elizabeth foi substituída por uma expressão de tristeza. Carlos, eu estou muito feliz com a sua presença aqui e concordo que você deva decidir sobre a sua vida porque você não é um adolescente, mas um belo homem. A noite que passamos juntos foi o momento de amor mais maravilhoso que vivi e certamente não irei viver mais com nenhum outro homem, pois eu te amo verdadeiramente. No entanto, eu não quero ser uma amante em sua vida porque você vai se casar com outra. O amor que sinto por você não merece isso, nem eu muito menos, e falou ela sendo interrompida por ele. Eu desmanchei o contrato de casamento que minha mãe fez, minha querida. Por este motivo demorei a vir até você. Precisava acabar com esse compromisso primeiro. Eu nunca amei uma mulher como te amo. Nunca brinquei com o seu sentimento e tudo que senti por você foi verdadeiro. Eu não vim lhe propor para ser minha amante, sim a Marquesa de Belmont. Tenho certeza que você aceitará e já comprei uma propriedade onde você será a única senhora da casa e do meu coração. Você me aceita como seu marido? Disse Carlos, ajoelhando-se diante dela. Bem, meus caros, ela chorou, balançando a cabeça afirmativamente. Ele foi apresentado aos pais dela, que não sabiam como conter a felicidade que se encontravam, não só por sua filha ter sido pedida em casamento por um nobre, mas pelo homem ser aquele por quem viu a sua filha sofrer nos últimos dias. A preparação para o casamento seguiu todos os trâmites legais e sociais, porque Carlos exigia que a sua amada fosse apresentada à nobreza local, sendo preparada por pessoas responsáveis para introduzi-la à sociedade. No dia do casamento, com a igreja toda enfeitada,
Carlos a esperava no altar, aparentando ser o homem mais feliz de todos. Quando ela entrou na igreja, bela, radiante e feliz por ter realizado o seu sonho de casar com seu amado Marquês, os sinos da catedral soaram anunciando o enlace matrimonial. Após a cerimônia, a recepção do evento foi na mansão comprada para que eles vivessem a vida que planejaram de amor e felicidade, e os pais dela receberam de presente uma casa linda perto da residência da filha, a fim de que se mantivessem próximos e com direito a desfrutar todos os benefícios alcançados por ela. Elizabeth não viveu apenas uma noite com seu grande amor, mas todas as noites de sua vida.